Domingo, 21 de abril de 2024, nessa semana, Israel atacou ao Irã, em revide ao grande ataque do Irã em território israelense. Os Estados Unidos aprovou um grande pacote de ajuda à Ucrânia e a Israel. E grande preocupação na Europa contra o terrorismo. Bem, este é o boletim do Plano Gobi e vamos às notícias da semana que podem impactar, a médio ou longo prazo a nossa segurança por aqui. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu queria relembrar aqui, este não é um canal de notícia, não é um canal de jornalismo, né? Na verdade, este boletim é simplesmente um pequeno apanhado de notícias que eu julgo importante permanecer de olho, porque podem afetar a médio, a pequeno, médio ou longo prazo, não importa, podem afetar nossa segurança, sobretudo nossa segurança alimentar e a nossa segurança em território nacional, em caso de guerra, enfim. Este é um canal voltado para o sobrevivencialismo, para preparação, para preservação e garantia de segurança familiar, em todos os aspectos, e eu resolvi compartilhar com vocês esse apanhado de notícias que eu faço semanalmente. Bem, primeira coisa, essa semana eu não soltei vídeos novos no canal, explico brevemente por quê. A gente está passando por uma série de mudanças aqui em casa, aqui na chácara, né? Mudanças que eu pretendo em breve compartilhar com vocês. Essas mudanças são profundas para a gente, mudanças que vão impactar diretamente, né, no nosso modo de viver, por assim dizer, e que a gente está ajustando, correndo atrás, adaptando as coisas, correndo contra o tempo, porque são soluções que geram pequenos outros problemas e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, por esta razão, essa semana nós não editamos vídeos. Bem, mas vamos lá ao que interessa neste momento. A Europa está realmente preocupada com riscos de ataque terrorista que foram prometidos pelo aquele grupo extremista, mesmo que atacou Moscou. Foram prometidos uma série de ataques. Primeiro, as etapas finais da Champions League não aconteceu, e agora prometem para as Olimpíadas. Nós estamos a menos de 100 dias das Olimpíadas em Paris e a França, Emmanuel Macron, e o presidente do Comitê de Segurança das Olimpíadas já confirmou que há a possibilidade de que o local de abertura das Olimpíadas seja alterado devido ao risco de terrorismo. Lembrando que a Europa, desde o ataque a Moscou, elevou os níveis de alerta, contra o terrorismo ao máximo. Na semana passada a gente teve a polícia italiana em Roma prendendo um homem que seria um ativo do Estado Islâmico. Enfim, a Europa está realmente preocupada com isso. Outra coisa que preocupa a Europa demais, eu já falei isso nas últimas 2 semanas, mas continua preocupando, continua sendo muito notícia pela Europa, é a grande preocupação com a central nuclear de Zaporizhzhia. Isso porque, embora ela ainda não tenha sofrido danos estruturais que ameacem a sua integridade, até porque a usina encontra-se desativada, mas há uma grande preocupação de uma nova Chernobyl, na Ucrânia. Então, a União Europeia está tentando criar meios de assegurar a central nuclear de Zaporizhzhia, no meio desse conflito que acontece entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos lá. A gente viu na semana passada, deu tempo de noticiar aqui na semana passada, a resposta
do Irã em relação ao ataque que Israel realizou no complexo consular no Líbano, né, matando dois grandes generais iranianos da força Quds, a força alternativa de segurança, né, aquela responsável por terrorismo, né, pela guerra suja do Irã e pelo patrocínio e treinamento de grupos terrorismo como os Houthis, como o Hamas, como o Hezbollah. Bem, aconteceu o que, né, muitos temiam, né, das 3 vias. Eu já estou fazendo só resgatando um pouco da linha do tempo, né, dessas últimas 2 semanas. Esperava-se que o Irã fosse reagir, né, ou atacando uma base israelense, ou através dos suas dezenas de braços terroristas, né, ou mesmo atacando diretamente o território israelense, que foi o que eles fizeram, né, o que era para muita gente menos provável, mas eu comentei aqui que eu achava que era o que iria acontecer. E o que aconteceu foi que o Irã disparou mais de 320 mísseis e drones contra Israel, com pouquíssimo, mas realmente pouquíssimo sucesso, né? Aí muita gente vai dizer, não, mas o ataque foi só um aviso, não foi para causar impacto realmente, porque o Irã não queria, né? Se o Irã quisesse, ninguém lança 320 mísseis e drones, né, contra uma nação só para mandar um recado. Essa é a grande verdade. Esse ataque caríssimo e extremamente frustrado por Israel, pelas forças de defesa de Israel e pelos seus aliados, né, ocidentais e até mesmo os aliados do Oriente Médio, frustrou, né, o regime Ayatollah no Irã de uma forma severa, né? E todo mundo ficou preocupado com a resposta de Israel, que foi atacado diretamente por 320 drones e mísseis. Fato é que a União Europeia propôs inclusive que Israel não revidasse, e Macron, o mesmo Macron valentão que estava falando de mandar franceses para a guerra na Ucrânia e tal, Macron sugeriu que Israel não deveria responder e que a União Europeia deveria se juntar para aumentar as sanções, né, ao Irã, para não engrossar o caldo. Mas o fato é que não dava para deixar simplesmente, né, por nada. Né? São 320 tentativas de causar pânico e caos no seu estado, e a resposta de Israel, né, a esse ataque, né, extremamente desproporcional, segundo utilizando até mesmo as notas que foram emitidas pelos governos integrantes da União Europeia, por exemplo, né, afinal de contas, Israel havia atacado um consulado fora do Irã, né, com um míssil, e o Irã tentou atacar Israel com 320 mísseis e drones. Então, a resposta de Israel a esse ataque desproporcional veio por meio de um ataque curioso. O Irã soltou notas dizendo, esse ataque veio antes de ontem, e o Irã soltou notas dizendo que nenhum míssil havia atingido, né, o solo iraniano e tal, né, para fazer mais ou menos a mesma coisa que Israel, para dizer que está tão protegido quanto Israel. Mas o fato é que o Irã também teve que noticiar que Israel não lançou nenhum míssil ou drone, né, de seu território. De fato, o que aconteceu foi que Israel utilizou uma série de drones para atingir bases, né, militares, bases da Força Aeroespacial do Irã, né, bases de lançamento de mísseis do Irã dentro do território iraniano,
Mas esses drones foram lançados, acredite, dentro do próprio Irã, né, pelo interior do país, através de um sistema impressionante de infiltração do Mossad, que aliás deve preocupar demais o Irã. O Irã se tornou um regime. Eu li recentemente uma nota de um professor americano que dizia que o Irã se tornou um regime teocrático apocalíptico, né? Ele prega, a grosso modo, né, a necessidade da extinção, né, de Israel e dos Estados Unidos para que o seu Messias retorne e inicie a nova era. Mas o fato é que, em meio a essa confusão que está se tornando ainda mais, né, ali no Oriente Médio, que está se formando ali, o que acontece é que a classe política do Irã, né, o regime dos ayatollahs, está envelhecendo, né, e os novos estão chegando com mais sangue nos olhos, né, sem tanta paciência de esperar esse fim, né, de Israel. E eu particularmente acredito que o custo desse ataque frustrado, né, dentro da política do Irã será muito alto, né? A alta cúpula do Irã prometia, né, para sua base, né, que o Irã tinha um poder absurdo, né, para subjugar Israel e isso e tal. E o que se viu foi o lançamento de 320 mísseis, cujos 99% não tocou o solo, causando dano zero a Israel. E aí Israel, provocativamente, de dentro do Irã, né, lança drones a bases militares do Irã e causa danos. Isso deve estar causando uma revolução muito grande dentro da política interna iraniana. Bem, ainda assim, essa semana, antes desses ataques, Israel também tinha conseguido neutralizar um comandante do Hezbollah no Líbano, através do uso de drone também, né, que destruiu o carro no qual ele viajava. Essa semana, Zelensky mais uma vez apelou para a União Europeia auxiliar com a defesa aérea, né? Ele viu a importância que é aliados se mobilizando pela defesa aérea de um país, né, durante esse ataque a Israel, mas a União Europeia segue tentando manter distância, uma certa reserva, né, dessa questão. Por outro lado, Zelensky conseguiu uma grande vitória no Congresso americano, foi aprovado o grande, gigante pacote de mais de 60 bilhões de ajuda à Ucrânia, também ajuda a Israel e acho que 20 bilhões para o próprio Estados Unidos manter as suas operações na região ali em torno da Ucrânia, né, principalmente com aeronaves de monitoramento e radar. Mas o que acontece é o seguinte, bem, esse pacote ele é feito da seguinte forma: os Estados Unidos libera um valor gigantesco, né, e uma autorização para que sua indústria bélica produza, né, material que será enviado para a Ucrânia. Ok. A grosso modo, os Estados Unidos está produzindo, né, emprestando o dinheiro para a Ucrânia e comprar material do próprio Estados Unidos. Mas o que acontece de fato, o que Guilherme, acho que deve acontecer nas próximas semanas, é que Putin deve intensificar e muito os ataques à Ucrânia. Eu já esperaria por isso essa semana, uma vez que mais uma vez a Ucrânia atacou um navio russo, dessa vez um navio que faz o abastecimento dos submarinos e também faz resgates, né? E a Ucrânia atacou esse navio e a gente já sabe, né? A Ucrânia ataca o navio, a Ucrânia ataca uma refinaria, a Rússia vai e deixa mais um pedaço da Ucrânia no escuro, ataca mais uma série de edificações de infraestrutura civis. Mas eu sinceramente acho que nas próximas semanas, antes que essa ajuda efetivamente chegue à Ucrânia, é uma ajuda anunciada, telegrafada, né? Você está avisando, daqui a um mês, 2 meses, a Ucrânia terá muito mais poder, ou seja,
corra enquanto ainda dá tempo. Então, eu acredito que nas próximas semanas a Rússia realmente irá engrossar demais o ataque à Ucrânia. A Rússia que vinha ganhando espaço, mas de forma mais lenta, ao mesmo tempo que, né, em próprio território fortalece e inclusive criou um novo exército combinado. Eu acho que é isso. Esses são os grandes acontecimentos dessa semana. Que eu gostaria de dizer o seguinte: ok, o Irã minimizou o ataque de Israel e parece que isso vai ficar por isso mesmo, pelo momento, congelado, né? Israel atacou o consulado iraniano, né? O Irã mandou 320 mísseis para Israel, não deu nada. Israel, proporcionalmente, causou um estrago apenas em bases militares, né? E aí todo mundo tem a sensação que ufa, voltou tudo ao normal, mas não voltou. O fato é que as guerras, os cenários, eles escalam de forma gradual e lenta, né? Ninguém entra numa guerra de uma hora para outra, mete o pé e pronto, né? Se preparam para isso. E essa escalada inédita, o Irã atacando diretamente território israelense, não vai voltar atrás, né? Muita coisa acontece a partir daí, né? A gente viu a Jordânia, a gente viu a Arábia se movimentando em favor de Israel, né? De outro lado, o Irã se sentiu mais confiante. Pô, eu ataquei, não aconteceu nada. Destruiu uma basezinha nossa militar, mas assim, é pouca coisa. O Irã que já vem se fortalecendo e tomando coragem, né? Posto que nos últimos meses, principalmente, nos últimos 2 anos, mas nos últimos meses, principalmente, há um grande eixo de ditaduras se formando e essas ditaduras apoiam o Irã. Ditaduras são essas: Rússia, Coreia do Norte, China, Venezuela, Nicarágua e Brasil, infelizmente. São países que estão diplomaticamente, né, em posições contra Israel e a favor do Irã. Então, isso tudo fortalece o Irã de uma forma a encorajá-lo ainda mais. E eu tenho certeza que isso não acaba aqui. Ainda há pequenas peças a se movimentarem no entorno desse xadrez. Não acho que nesse momento acontecerá nada de grande, como um novo ataque direto a território. Lembrando que, segundo o próprio relatório da OTAN, o Irã está há semanas ou há no máximo meses, né, de produzir a sua bomba nuclear com capacidade de equipar um míssil. Basta ele realmente querer, né? Para outros analistas, o Irã já teria alcançado essa capacidade. Bem, pessoal, é isso, né? Espere por notícias nossas essa semana. Eu tenho certeza que essa semana sim eu consigo postar novos vídeos com uma novidade aí que eu acredito que vai ser bem legal para minha família e para o canal. Obrigado, pessoal.